capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Diz a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pai, essa é a sua palavra. A palavra viva, a palavra eficaz, a palavra da verdade. Que no nome de Jesus, ó Deus Santo, sua palavra enquanto morada no nosso ser, e que ela vá e produza os resultados que está sendo enviado nessa noite. É o que nós oramos nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Posso sentar, meus irmãos? Mateus capítulo 5 é o primeiro capítulo do famoso Sermão do Monte de Jesus. Os capítulos 5, 6 e 7 são o Sermão do Monte, onde Jesus aqui ele dá várias instruções, vários ensinamentos acerca de diversos assuntos. O Sermão do Monte ele começa com as famosas bem-aventuranças, onde Jesus vai dizendo: bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os que choram. E Jesus começou o Sermão do Monte por essas bem-aventuranças. Depois Jesus ele vai mais específico. Quando ele fala das bem-aventuranças, ele fala de uma maneira geral para as pessoas, fala para a multidão. Mas depois que ele termina as bem-aventuranças, ele vai especificamente nos discípulos. Ele vai especificamente colocar ali uma marca de quem é discípulo de Jesus. Jesus ele chama todos os povos. Jesus ele chama todas as pessoas. Jesus ele prega para a multidão. Mas Jesus ele não quer que você seja multidão. Jesus quer que você seja discípulo. Mas qual a diferença de ser multidão e de ser discípulo? É porque a multidão não tem compromisso. A multidão, hoje ela está, mas amanhã ela pode não estar. A multidão ela vai de acordo com o interesse pessoal dela. Enquanto está agradando, a multidão está junto. Mas quando não agrada mais, a multidão não vai mais. É aquela questão quando a gente faz as analogias com o futebol. Quando a gente olha para o brasileiro ele só torce para a seleção na Copa do Mundo. Quando não está em época de Copa do Mundo, o brasileiro não está nem aí para a seleção. O brasileiro ele se preocupa com o time dele. Mas olha, essa seleção tem um mal. E o brasileiro larga a seleção de lado. Mas a partir do momento que a seleção ela está num bom momento, está lá de novo o torcedor, a torcida, o brasileiro lá vibrando com a seleção, com a camisa amarelinha. Multidão. Jesus,
Ele quer que nós sejamos discípulos, porque o discípulo, ele tem compromisso. O discípulo, ele tem aliança. O discípulo, ele não se move de acordo com a sua própria vontade. O discípulo, ele não se move pelo seu próprio bem-estar. Se está me agradando, eu estou junto. Se não está agradando, eu não estou mais. O discípulo, ele está em todos os momentos. O discípulo, ele está enquanto está no glamour. Mas o discípulo, ele também está junto quando todos querem tentar destruir. Jesus, ele fala aqui, a partir do verso 13, uma característica daqueles que são chamados para serem discípulos do Senhor. Uma característica não de qualquer pessoa, mas daquele que é próximo, daquele que tem aliança, daquele que conhece os projetos, daquele que conhece os planos, daquele que conhece ali todo o projeto. A multidão não conhece o projeto, mas o discípulo conhece. O discípulo sabe das intenções do mestre, a multidão não sabe. E Jesus chega e fala para aqueles que são discípulos, colocando uma característica para aqueles que são discípulos. Ele começa falando: olha, vocês são o sal da terra. E aqui, quando a gente fala de sal, o sal naquele tempo ele era algo extremamente valioso. Por isso que hoje, quando você trabalha, no fim do mês você espera o seu salário. Salário vem de sal. Porque o sal era algo tão valioso que em determinadas culturas, durante um tempo, o pagamento do trabalhador era em sal. Por isso que nós recebemos o nosso salário. E Jesus fala: vocês são o sal da terra. Em primeiro lugar, para denotar que nós somos pessoas que temos valor. Primeiro, para denotar que nós não somos qualquer um. Nós não somos mais multidão, nós não somos fazendo mais parte do povo comum. Agora, na condição de discípulos, você tem valor. Na condição de discípulo, você é alguém que vai ser desejado por conta daquilo que você carrega. O trabalhador, ele espera. No meu caso, eu recebo no dia 5. O dia 5 é o dia mais desejado do mês para mim. O dia mais esperado. Conto nos dedos o dia 5. Aí eu fico boladão quando a empresa exerce o direito dela de não me pagar no dia 5, mas me pagar no quinto dia 8, no quinto dia útil. Aí eu dou cabeçada na parede. Mas, de maneira geral, eu pago no dia 5. É o dia mais desejado, de que eu espero. O dia que eu fico feliz até meio-dia, que depois do meio-dia eu já espero o próximo dia 5. Nós também somos desejados, mas não por conta de você mesmo, mas por conta daquilo que nós carregamos. Nós carregamos uma palavra, nós carregamos uma mensagem, nós carregamos o Espírito Santo. É Ele que faz com que nós nos tornemos desejáveis. É Ele que faz com que nós nos tornemos agradáveis. Às vezes você acha que você é bonzão: nossa, tu não gosta de mim, eu sou o cara, eu sou engraçado, eu sou o boa pinta. Mas o que faz você ser atraente, o que faz as pessoas grudarem em você, é o Espírito Santo que você carrega. Não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. E o Senhor fala: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal perder as suas propriedades, como vai ser restaurado o seu sabor? Na época que eu estudava química, eu lembro lá que chegamos na parte de química orgânica. E na química orgânica chegou lá no estudo dos sais. E ali eu descobri que nem todo sal é o sal que a gente conhece. O sal que a gente usa aí para
para temperar as coisas. É o NaCl. O que é o NaCl? É o sal que a gente usa. Você procura na tabela periódica lá, eu não lembro mais, eu já esqueci. Mas existem outros tipos de sais, que se você for usar, não vão salgar. Ou outros que ainda podem ser prejudicial à sua saúde, pode ser veneno. Você usa, você morre. Esse é o sal que não presta. Esse sal que não presta, o que você faz? Você joga fora. Imagina que os seus alunos colocar para vender lá o sal que não presta. Que sal que é esse? É sal, mas não salga. Se colocar uma dosagem grande, aí você pode até morrer. Você vai comprar esse sal? Só se você quiser matar alguém. Mas como esse não é o nosso caso, vai ficar lá. Um sal que não presta. Jesus está dizendo, olha, vocês são o sal desse mundo, o sal da terra, nós dizemos. Só que vocês não são o sal que não presta. Você é o sal que salva. Você é o sal que dá o tempero. Você é o sal que dá o significado. Você é o sal que dá o realce. Comer coisa sem sal é mó sem sal. Mas a gente vai lá no Juquinha lá, costelinha, sem goiabada, que eu não gosto de goiabada, costela com goiabada. Vai, não tem sal. Não tem graça. Vamos queimar a picanha lá. Mas não, vai só assar a carne só, não tem? Sem sal. O sal dá esse realce. O sal coloca para fora o potencial daquilo que ele está na superfície. Mas o sal também tem uma outra propriedade. O sal também tem a propriedade de purificação. O sal também serve para purificar. Em ambientes onde existe uma certa quantidade de sal, ali as bactérias elas não sobrevivem. Por isso o pessoal que vai lá para Israel visitar o Mar Morto, então pergunta, ó, você não está com nenhum machucado não, né? Se tiver com algum machucadinho na pele, se entrar você não vai aguentar, porque o sal vai comer tudo, os bichos que estão aí dentro desse seu machucado aí. Toda impureza vai embora. Porque as bactérias, os micróbios, os seres microscópicos, eles não resistem ao teor de sal que tem no Mar Morto. Jesus está falando, vocês são o sal dessa terra. Porque tudo aquilo que vem para estragar, tudo aquilo que vem para contaminar, tudo aquilo que vem para destruir, ele não sobrevive. Vocês são o sal da terra, porque além de vocês estarem dando esse tempero novo, o mal, quando ele chega até vocês, ele para. O mal, quando chega até você, ele não prospera, ele não avança. A característica do discípulo de Jesus é que enquanto no ambiente onde existe o mal, no ambiente onde o mal está avançando, quando o discípulo de Jesus chega, o mal ele tem que cessar. O mal ele tem que parar. Aquela questão onde você está no ambiente de corrupção, no ambiente onde tem um monte de jogadinho, um monte de esquema. Só que aí chega o crente. O crente acaba com o negócio de todo mundo. O crente acaba com o barato de todo mundo. Lá na fábrica, quando eu cuidava da parte de importação e exportação, o camaradinho que me passou o serviço, que ele saiu, passou o serviço para mim, e estava explicando como é que funcionava e tal, ele falou, olha, vai ter um dia aí que pode ser que você tenha mais dificuldade junto com os motoristas lá
para eles carregarem, pegarem o contêiner vazio ou desovar o contêiner no porto. Porque se ele não tiver com a documentação toda correta, tem alguns dias que os guardas não deixam os caras entrar. Os caras não deixam acontecer. Por que não deixa? Porque é o dia dos crentes. Como assim? Os crentes estão embaçando o negócio. Ele foi explicar que no dia dos crentes estava atrapalhando o esquema que tem no porto. O porto rodava em cima de propina. Para descarregar tinha propina, para carregar tinha propina, para movimentar tinha propina. Só que a gente começou a ter os crentes. E os crentes não aceitavam propina. E os crentes começaram a travar as coisas lá porque os crentes não queriam fazer as coisas certas. Então eles tiveram a grande ideia, olha, para não mandar os crentes embora, vamos colocar os crentes para trabalhar todo mundo no mesmo dia. Então era o dia dos crentes. No dia dos crentes, todo mundo sabia que não tinha desenrolo. No dia dos crentes, se você não tivesse com a habilitação em dia, você não entrava. No dia dos crentes, se você não tivesse com a licença para operar dentro do porto em dia, você não entrava. No dia dos crentes, se você tivesse com agendamento para de noite e quisesse adiantar seu lado e oferecesse o dinheiro para descarregar de tarde, não rolava, porque os crentes não aceitavam dinheiro. O sal da terra. A corrupção parava, chegava diante deles e parava, por conta que eles eram sal dessa terra, por conta de que eles eram discípulos. Muitos iam perguntar, mas nada a ver, pô. O que tem pegar ali pegar um galinho só, pô? Só para o cara descarregar ali, está vazio lá, não tem nada acontecendo, não custa nada. Todo mundo fica feliz. Eu recebo um galo aqui, adianta a minha vida. O cara adianta a vida dele, que ele descarrega antes. O cara lá tratou, não vai atrapalhar nada. Mas não tem a ver com todo mundo ficar feliz. Tem a ver com os nossos valores. Tem a ver com o Senhor que está lá no céu olhando todas as coisas. Não tem a ver com, não, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas o Senhor lá no céu, Ele está vendo. O Senhor está nos observando. Não há nada que fique oculto debaixo do céu, diante do Senhor. Nós somos o sal dessa terra, para que essa maldade, para que essa corrupção, para que tudo aquilo que não vem do Senhor, quando Ele chega diante de nós, Ele cesse. E aí Jesus ele continua: vocês são a luz do mundo. O que a luz faz? A luz ilumina, ok. Mas o poder da luz ele é muito maior do que só iluminar. A luz, ela dissipa as trevas. Aonde existe luz, não existe treva. Por isso que a palavra diz que o Senhor é luz, e nele não existe treva alguma. Quando você está num ambiente escuro, você tem que apagar todas as luzes aqui da igreja. Você vai estar aqui esse brilho, ninguém vai chegar ninguém. No momento que a gente acende a primeira luz, a escuridão ela se vai. A escuridão é como se ela corresse. É como se as trevas, elas, por medo da luz, elas fogem. É isso que Jesus está dizendo que os seus discípulos são. Nós somos sal. Porque a maldade, as trevas, elas chegam até nós e param. Mas nós somos a luz. Porque as trevas elas não vão simplesmente parar diante de nós. As trevas, elas vão fugir. O mal, ele vai fugir. O mal, ele não vai te sondar. Porque você é luz. Você dissipa toda a treva. Você afasta toda a treva. Porque você é portador dessa luz que é o Senhor. Você reflete essa luz que é o Senhor. E aí Jesus ele continua: vocês são a luz desse mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire.
mas no velador, que alumia todos os que encontram na casa. Aqui Jesus está falando sobre o propósito. Qual é o propósito da luz? Que adianta eu ter o blackout, apagaram-se todas as luzes, mas eu tenho uma vela, eu tenho uma lanterna. Eu vou pegar a lanterna e vou colocar ela aqui debaixo. Colocar ela debaixo da mesa. O propósito da luz é para que ela ilumine. E para que ela ilumine, ela tem que estar no local onde ela vai iluminar de maneira mais produtiva, mais eficiente. Jesus está falando, olha, você que é discípulo, você não tem que ficar escondido em lugar nenhum. Você não tem que ficar no seu cantinho. Você tem que aparecer. O sentido de aparecer não é ser o intruso, se intrometer nas coisas. O sentido de aparecer não é na conotação de querer o protagonismo para você. Jesus ele nos chama para aparecer no sentido de não nos furtarmos daquilo que nós somos. Se eu sou crente, no momento que o mundo precisar do crente, eu vou estar lá. No momento que precisar de alguém para defender a fé, eu vou estar lá. No momento que precisar de alguém para demonstrar a fé, eu vou estar lá. No momento que precisar de alguém para fazer uma oração, eu vou estar lá. No momento que precisar de alguém para levar uma palavra, uma mensagem, eu vou estar lá. Não vai ser eu lá cavando uma oportunidade. Não vai ser eu lá querendo cavar para me aparecer. Mas é quando a oportunidade ela surgir, eu não vou me furtar e executar aquilo que eu tenho que fazer. Estava aqui na escola dominical falando sobre nós entrarmos em ambientes que parecem ser hostis a nós, mas nós sabendo de quem nós somos, nós vamos lá, e mesmo assim nós não pecamos. E no momento, eu vou falar outra coisa, lembrei de uma outra, vou falar dessa primeira agora. No final do mês passado, confraternização lá da empresa, estava todo mundo lá. Tinha lá dois barris de choro, tinha lá um freezer lá cheio de cerveja, pessoal tudo calibrado já. E nessa hora, todo mundo já cheio, o pessoal falava, vamos parar aqui, vamos fazer a nossa brincadeira aqui e tal, vamos fazer uma homenagem aqui para o André. André era chefe lá, está grávida, estava grávida. A gente aproveitou para fazer um chá de fralda lá do neném e tal. E todo mundo começou a falar as coisas. André é isso, os puxa-saco do chefe lá começam a falar, exaltar. Eu estou lá, um sol tipo esse aí que está rolando, eu lá na sombra, de braço cruzado. Do lado dela. Por que eu estava do lado dela? Eu queria ficar na sombra. Somente isso. Só que todo mundo falando, tá? Um puxa o saco daqui, outro puxa o saco de lá, um fala isso, outro fala aquilo outro. Na hora que acaba tudo, a pessoa fala, André, vai, faz discurso, André, vai, faz discurso e tal. Quando achei que ia acabar, falei, agora vai acabar. Quero voltar lá para o lado do churrasqueiro lá. Eis que uma voz surge no meio da multidão. Não, o Deus tem que fazer uma oração abençoando o Noah. O Noah era o neném da barriga. Eu parei e falei, mas da onde saiu isso? Quem que falou? O pessoal é mesmo. Aí deram o microfone na minha mão. Podia muito bem sabonetear para lá, sabonetear para cá. Mas ali foi a oportunidade que foi dada. Não somente para fazer uma oração pela vida do Noah que estava para nascer. Mas foi um momento onde a palavra nos fala para pregar a tempo e a fora de tempo.
Às vezes a gente pensa que pregar é só aqui no culto. Pregar é só no momento oportuno. Não, vai ter culto. Então a hora de pregar é a hora do culto. Não. A hora de pregar. Vai? Jesus está contando aí. A hora de pregar é quando você tem a oportunidade. Mesmo que o ambiente pareça um ambiente onde não é o momento. Mas é o momento. É fora de tempo. É o momento de pregar fora de tempo. E ali falei de Jesus. Depois fiz a oração. Luz do mundo. Não me furtei de fazer aquilo que foi designado. E aí a gente vê muito crente em determinados lugares. Vai lá, você é crente? Vai lá, amigão. Ora aí. Não sei bem fazer isso direito. Você é crente? Fala uma mensagem para nós. Então, vai domingo lá na igreja, lá você vai escutar um. A marca do discípulo de Jesus é que ele sempre tem algo na sua boca para dizer acerca do Senhor. O discípulo de Jesus, quando ele é impelido para dizer algo acerca do reino, ele não titubeia. E não fica pensando, o que eu vou falar, o que eu vou pensar. Não. O discípulo de Jesus, ele tem vários argumentos para dizer, porque ele tem uma vivência, ele tem experiência, ele caminha junto, ele sabe do projeto, ele sabe dos planos. Estava conversando com o Wesley a última vez que ele veio aqui, e estava compartilhando comigo que o pastor Arcade deu uma missão lá para os ministérios lá. Cada dia da semana lá tinha, agora uma vez, eu não lembro agora a frequência, mas era cada ministério lá tinha que reunir os seus membros para orar em cima dos motivos que ela tinha passado. E a reunião é online. E o Wesley estava falando que ele reuniu lá o Ministério de Louvor. E ele falou, primeiro orar fulano, segundo orar ciclano, terceiro orar o Beltrano, fez esse carinho. O pessoal começou lá, o primeiro orar, o segundo orar, o terceiro orar. E aí ele começou a receber algumas mensagens no WhatsApp dele. Era o pessoal falando, nossa Wesley, eu vou ter que orar mesmo? Ele vai. Não, mas que eu não sei como é que faz isso. Só você orar, vai. Não, mas na frente de todo mundo. Sim. Mas eu não sou acostumado a fazer isso e tal. É só você fazer igual você faz na sua casa. E aí é o checkmate. Se é igual você fazer igual você faz na sua casa. Aí você vai e diz, mas eu não sei fazer. Significa o quê? Que em casa você não ora. Que em casa você não fala com Deus. Que em casa você não tem a comunhão. Não é a marca do discípulo. Você pode não ter aquela eloquência de falar uma oração de 3 horas. De ter ali um vocabulário vasto. Mas o mínimo você tem que ter. Não é oração igual oração de criança. Não é oração de criança. Vai, ora aí. A criança vai orar. Deus abençoe meu pai, minha mãe, em nome de Jesus, amém. Deus está te chamando para ser um discípulo. Um discípulo ele tem certa maturidade. E dentro dessa maturidade você tem palavras para falar com o Senhor. Da mesma maneira que você conversa com as pessoas, você também conversa com Deus. Se você não tem argumentos para falar com Deus, significa que você não tem intimidade com Ele. Quando você vai falar com alguém que você tem intimidade, você conhece, você começa a falar, surgem vários assuntos, várias situações,
Mas se eu te apresentar para uma pessoa aqui agora, até pegar o assunto, você vai demorar, você vai falar uma parada que não vai pegar, aí você não sabe direito o que aquela pessoa gosta, o que não gosta, se ela gosta de piada. Às vezes o humor dela não é tão pesado igual o meu, posso se sentir ofendido com alguma piada que vai fazer, até você pegar o jeito ali, mas uma hora o assunto vai fluir. Quando nós vemos no mundo acerca da oração, quando a pessoa fica lá gaguejando, não sabe o que fala, faz essa oração tipo criança, é um indício que não existe uma vida de oração no lar. Não existe uma vida de oração secreta. Não existe uma vida de oração constante. E aí, sem essa vida de oração, é impossível você dizer e afirmar que é um discípulo do Senhor. É difícil você afirmar e você ser essa pessoa que é sal da terra e luz do mundo. É difícil você ser essa pessoa que vai entrar aqui no versículo, outro versículo, e depois dele termina. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui é acerca do seu testemunho, acerca do seu estilo de vida. Que as pessoas olhem para você e vejam esse brilho, que os homens vejam esse brilho do Senhor, através das suas ações, através daquilo que você faz, através das suas obras. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Deus, o trabalho o dia inteiro com a enxada na mão. O seu trabalho com a enxada na mão é para glorificar o Senhor. O trabalho lá no consultório, lá atendendo um monte de gente que dá vontade de promover o encontro com a glória, ou não. Mas é para a glória de Deus. O trabalho lá de cara com os motoristas, um pior que o outro, para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória dele. Mas não trabalho, não, só estudo. Você estuda para a glória de Deus. Tudo que você faz, que as pessoas possam olhar para você e ver a luz do Senhor sendo refletida através da sua vida. Isso vai acontecer quando? Quando eu ouço o Senhor, quando eu tenho essa vida de intimidade com Ele, quando eu tenho essa vida de oração, quando eu me permito, através dessa vida de oração, discernir sobre a voz dEle. Eu só vou saber qual é a voz do Senhor, vou saber só o comando, qual é o comando do Senhor, quando eu tenho intimidade com Ele. Lá Samuel, quando ele ouviu a voz do Senhor pela primeira vez, ele não sabia. Deus falou: Samuel, Samuel. Ele foi lá para o profeta: está me chamando? Vai para lá, menino, não estou te chamando não. Aí veio de novo a voz: Samuel, Samuel, está me chamando? Está doidão, menino, não estou te chamando não, vai embora. Até que o profeta entendeu que era Deus chamando Samuel, mas Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, porque Samuel ainda não era íntimo de Deus. A partir do momento que nós somos íntimos do Senhor, nós compreendemos, discernimos a voz dele, e tudo que nós fazemos é intencional, mas é necessário gastar tempo com Ele. É necessário essa vida de você falar e você parar para ouvir. Deus, Ele não é alguém lá que você vai lá, fala, despeja tudo que tem para despejar, e depois, vira as costas e vai embora. É um diálogo. Você tem que parar para ouvir o Senhor.
E Deus fala como? Deus ele pode falar igual eu estou falando aqui. Deus ele pode falar através de um louvor. Deus ele pode falar através de uma sensação no seu interior. Você diz, nossa, tenho a sensação de que alguma coisa está falando comigo, me impedindo a fazer tal coisa. Às vezes é Deus, não é a sua intuição, não é o seu sexto sentido, é Deus. Mas acima de tudo, Deus fala através da palavra. Não tem como você querer que Deus fale através da sua vida. Deus fala comigo, mas sua Bíblia está assim. Que assim brilhe diante dos homens essa luz. Essa luz de quem é luz. Esse sal que é para temperar. Que você seja essa pessoa, esse discípulo, a imagem e semelhança do Senhor. Que você tenha a coragem do apóstolo Paulo de bater no peito, falar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Você não venha com um discurso fácil, fala: não olha para mim não olha para mim, olha para Jesus, porque eu sou imperfeito, perfeito é só Ele, eu sou alguém falho, não olhe para mim não. Tenha coragem de bater no peito e falar: não, me imita, pode me imitar, porque eu estou imitando a Ele. E aqui eu estou falando que eu sou perfeito como Ele é, mas estou falando de alguém que busca uma intimidade, de alguém que anula suas próprias vontades, de alguém que anda de acordo com a direção do Espírito Santo. Sal da terra, luz desse mundo. Último domingo do ano. E aí são os momentos de fim de ano, são os momentos das reflexões, são os momentos das promessas para o próximo ano. Que você vá além das promessas, promessa de guardar dinheiro, promessa de ser fit, promessa esse ano parar de enrolar a noiva e casar. Falar casar, seu irmão está querendo um casamento para mim lá no United States. Vou ver com essa conversa do nada. Fica lá longe lá. Mas que as suas promessas, que a sua motivação, os seus votos sejam para aperfeiçoamento seu espiritual. Que você chegue para o Senhor: esse ano eu só li a Bíblia quando eu entrei dentro da igreja. Esse ano eu quero ler, nem que seja só o Novo Testamento. Deus, esse ano eu só orei quando eu entrava dentro da igreja aqui e tinha um momento de oração e eu orava junto. Esse ano eu quero ter uma vida de mais oração. Deus, esse ano eu só vim a passeio. Esse ano eu quero ter um compromisso maior. Mas que você faça o voto, mas não o voto de tolo. O voto de tolo é aquele voto que na palavra fala que é melhor você nem fazer. Se for fazer para não cumprir, é melhor você nem fazer. Mas que o Espírito Santo, ele seja esse aí, a te inspirar a fazer um voto, a fazer um propósito com o Senhor. E mesmo que sua carcaça não queira, ore ao Espírito Santo, para que ele te motive, para que ele te pegue por aqui e vai sim, Senhor. Porque essa é a marca do discípulo de Cristo Jesus. Se você quer ser um discípulo de Cristo Jesus, se você quer caminhar nessa terra com um propósito, se você não quer perder o tempo, às vezes você está aqui na igreja e está perdendo tempo. E muita gente está perdendo tempo. Está lá achando que está enganando a Deus, está perdendo tempo. Eu falo, durante muitos anos eu perdi tempo. Estava na igreja, ganhava os prêmios lá
aluno de destaque na escola dominical, aluno mais assíduo, não sei o quê, mas eu estava perdendo tempo. Eu estava indo só por ir. Não tinha compromisso. Não estava em busca do Senhor de fato. Não tinha uma vida com Ele dentro de casa, não tinha um secreto. Até o dia que a chave virou. Eu deixei de perder tempo. Que no próximo ano, meu irmão, minha irmã, se você olhar para dentro de você e perceber e compreender que você está perdendo tempo, que seja um ano que você não perca mais tempo. Ah, não estou perdendo tempo, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Que seja um ano que você se doe mais. Que seja um ano que você inspire outras pessoas a se doarem mais. Que seja um ano que você anuncie de uma maneira mais direta acerca da sua fé, acerca de Cristo Jesus. E de que o nome de Jesus ele seja glorificado através do seu testemunho, através da sua vida, através do seu caminhar, através da sua jornada. Linguagem. Escola de pé. Olha o Senhor nessa hora. O Salmo 139 fala que o Senhor lhe sonda e conhece o coração. Gálatas diz que, Gálatas capítulo 5 fala que de Deus ninguém zomba. Que ele está querendo dizer ali, ninguém faz Deus de bobo. Esse Deus que sonda e conhece o coração, ele sabe de fato qual é a sua motivação. Você pode me enganar, você pode enganar as pessoas, você pode enganar a pastora, mas você não pode enganar Deus. Eu posso olhar para você e falar, nossa, esse busca Deus de fato, esse está intenso. Mas o Deus que sonda e conhece o coração, ele olha lá de cima e fala, não me engana. Para que você não perca seu tempo, meu irmão, minha irmã, faça esse voto com o Senhor nessa noite. De você não ser um cristão fake. Você não viveu uma espiritualidade fingida, de mentira. De você não ir no embalo dos outros só porque ele levantou a mão, eu levanto a minha mão. Só porque ele deu glória a Deus, eu também dou glória a Deus. Só porque ele corre, eu também vou correr. A que seja uma motivação, um impulsionamento que vem do seu interior. Encerrando um ano, mas já olhando para o próximo. Um ano onde Deus ele esteve presente todo o tempo. E no próximo ano onde Ele também estará presente todo o tempo. Um ano onde ninguém tem certeza acerca de nada. Mas nós temos a certeza da fidelidade do Senhor. Deus Santo, nós abençoamos a vida da sua igreja aqui nessa noite, Pai. Que a sua palavra encontre lugar no coração, nas vidas de cada um. Que não seja, Deus, as minhas palavras, mas seja uma ação do Teu Espírito sobre cada vida, Pai. Que seja um despertar, para que eles possam compreender acerca das realidades, acerca, Deus Santo, de uma vida de verdade com o Senhor, de uma intimidade genuína, de uma busca genuína, de uma jornada, Deus, genuína. O
seus filhos e filhas aqui nessa noite, Deus Santo, de fato compreendam suas palavras, que de fato possam viver como sal dessa terra e luz desse mundo, que através do nosso caminhar, através da nossa jornada, através do Deus Santo, da nossa maneira de viver, todos possam observar e constatar que Cristo vive em nós. Nós abençoamos cada um e cada um aqui nessa noite, Pai. O Senhor nos leva pelos nossos lares, sobre a sua proteção, sobre o seu cuidado, sobre a sua direção. E que nós retornemos, ó Pai, no próximo domingo, já com uma virada de ano, já iniciando um novo ciclo, com o nosso coração, ó Deus Santo, queimando de amor pelo Senhor, com o nosso coração queimando, Deus, com o desejo de te obedecer, de cumprir, ó Deus, o seu chamado, de fazermos, ó Deus, e sermos obedientes ao Senhor, de fazermos o seu nome conhecido e testemunharmos o Senhor para toda criatura. Nos abençoamos cada um e cada um. O Senhor nos leve, Pai, para nossos lares, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, que manifestemos a sua glória, que vivamos na prática da sua palavra, que o Senhor nos guarde, hoje e para todo sempre, Deus Santo. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu irmão e irmã, para a paz de Cristo. Que Ele te abençoe